Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado. O Senhor já falou através dos hinos, através das orações. Amém. Senhor, através da tua mesa, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Amém. Que ela venha nos conformar a ti, Senhor. Que ela venha arrancar esse coração, Senhor, de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que te obedece, um coração temente a ti. Amém. Senhor, abençoa aquele que vai falar e aqueles que vão ouvir. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. 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 Irmãos, 2 versículos para a gente entrar na meditação de hoje. Vamos começar com Mateus 16. E eu montei um título aqui para essa mensagem de hoje. E ele se chama O Grande Conflito. É um título emprestado, tem um livro que ele é distribuído aí gratuitamente pelos Adventistas do Sétimo Dia, né? É um livro da Ellen G. White, não conheço o livro, nunca li o livro. Mas o título esse tema é real, é verdadeiro. O grande conflito. Então, tudo que nós estivermos falando aqui agora, durante toda a mensagem, você vai lembrando que existe um grande conflito. Amém? Então, Mateus 16. Mateus 16, do verso 17 até o 19, diz o seguinte: Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mais um trechinho da palavra de Deus que está lá no finalzinho, a carta de 1 Pedro. Então aqui em Mateus nós estamos falando de Pedro, e agora nós vamos ler a carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, do 13 até o 18. Vamos ler junto? 1 Pedro, do verso 1 Pedro 3, perdão, 1 Pedro 3, do verso 13 até o 18. Vamos ler junto? Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo o que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Então vocês guardam esses 2 trechos da palavra que nós lemos, tanto Mateus como Pedro, que nós vamos trabalhar em cima disso. Vocês já viram madeira petrificada? Eu nunca vi, mas eu faço ideia do que seja. Na verdade, ela é um fóssil. É um pedaço de madeira que caiu no leito do rio ou ficou num lamaçal. E pouco a pouco, os minerais ali, contidos no fundo do rio ou desse lamaçal, foram penetrando nessa madeira e se infiltrando nela. E aos poucos, essa madeira ficou petrificada. Então, a madeira petrificada, ela é um exemplo notável de como a natureza transforma matéria orgânica em matéria mineral, mas preservando os detalhes, preservando a integridade da madeira. A madeira não deixou de ser madeira, mas agora ela está encharcada, vamos dizer assim, de minerais. Ela se tornou como uma pedra, mantendo a sua casca, mantendo os veios, mantendo a característica original de madeira, mas agora ela é pedra. Entenda por que isso é importante na nossa vida. Aos poucos a gente vai trabalhar em cima disso. Então, as 2 passagens que nós lemos falam de uma pessoa, basicamente, Pedro, né?
Os discípulos perguntaram quem era Jesus. Jesus perguntou para eles. Até que Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência, o que aconteceu? Jesus disse para ele: parabéns, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Jesus revela a Pedro quem ele é. O que é lindo nisso? É que quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, rasga o nosso coração, e nós vemos que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Quando nós temos essa revelação que vem do alto, não é minha, automaticamente Jesus vai nos revelar quem nós somos. Então, quando eu vejo Jesus, Jesus mostra quem eu sou. Isso é fundamental. E o que Jesus disse para Pedro? Tu és pedra. Mas essa pedra que é falada ali, não é a pedra sendo a rocha, como Jesus é. É um fragmento de rocha. É um pedaço da pedra. Jesus está dizendo para Pedro: eu sou a pedra, onde a minha igreja será edificada. Mas você é um fragmento dessa pedra. E junto com outros fragmentos vão montar a minha igreja. Esses somos nós. Nós somos um fragmento da rocha, que é Cristo. Ele é a nossa rocha. E se você ler o livro de Atos, ou ler as epístolas de Pedro, você vai perceber que ele fala: e eu não sou a pedra, Jesus é a pedra. A pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, é ele. Ele é o único pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a confissão de Pedro. Outro detalhe importante nessa passagem de Mateus: Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, e contra a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus está dizendo? Talvez, irmãos, por muito tempo a gente entendeu errado. Era que o inferno estava nos atacando, estava vencendo, estava ganhando. Jesus não está falando isso. Jesus está falando que as portas do inferno não vão permanecer, não vão ficar em pé. Ele está falando assim, ó: a partir do momento que vocês me veem, eu revelo quem vocês são, vocês vão arrombar as portas do inferno e saquear aqueles que estão na mão do inimigo. É isso que Jesus está falando. Não é que o inferno está atacando e nós, coitadinho de nós, o diabo sabe. Não, Jesus está falando que nós vamos invadir o inferno e saquear o inferno. Entendeu? Essa é a diferença. Quando nós vemos Cristo e sabemos quem somos, nós estamos empoderados para fazer isso. E às vezes a pessoa muitas vezes ela fala: fica tranquilo, a igreja vai vencer, a igreja está... Ótimo, é isso mesmo, a igreja vai vencer. Mas eu não posso englobar a igreja toda, como que se todos estivessem aptos a invadir o inferno e saqueá-lo. Jesus está falando que é a igreja edificada. Então Jesus está falando que nós temos um papel, que é de buscar a edificação. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Porque se eu for uma criança, ou se eu for um fraco, não tem como eu arrombar as portas do inferno e saquear o inimigo. Nós precisamos ser edificados. Isso se dá por meio da comunhão, por meio da palavra, por meio da oração. É o processo de santificação que precisa acontecer na nossa vida. Tá? Isso é normal, isso é necessário. Então, às vezes, né, esse evangelicalismo, água com açúcar que a gente tem, fala que venha para Jesus e você vai ingressar num mundo de paz, de tranquilidade, tudo vai dar certo, você vai vencer. Irmãos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nunca falou isso. Na verdade, a Bíblia sempre usa uma analogia para tratar o povo de Deus, e essa analogia que ele usa é de um exército. Nós estamos sendo convocados para entrar numa batalha. Não podemos ficar aí de boinha, agora eu entrei na igreja, eu estou num resort. É isso? Não, a igreja não é isso. Nós somos chamados de exército. Aliás, é o Deus dos exércitos. Nós somos chamados a guerrear. Beleza? Há uma batalha. Por isso que nós falamos que há um grande conflito. Eu não posso perder de vista que existe essa batalha. Imagina um soldado, ele está lá no campo de batalha, de boinha, relaxado, curtindo. Imagina, ele fica fardado, ele fica com a arma, ele está sempre de prontidão. Tá? Então esse é o nosso papel. Detalhe, esse conflito que nós estamos falando, essa grande batalha, essa grande tensão que existe no universo, ela não é imanente. O que eu quero dizer com imanente?
eu trouxe uma tradução aqui para vocês, ó, é que está intrinsecamente compreendido na essência de um ser, ou inerente. Filosoficamente falando, relativo à realidade concreta ou material. Ou seja, uma oposição à transcendência. Então essa luta que nós estamos travando, ela não é aqui, no que eu estou vendo, que está ao meu redor, aquilo que eu consigo tocar. Não é isso. Ela é muito maior do que isso. Ela é transcendente. Ela se sobrepõe sobre o que é material, sobre o que é humano. Ela é muito maior do que isso. Nós vamos ver isso durante a mensagem aqui. Eu trouxe um outro termo para vocês, que é cosmovisão. O que é cosmovisão? Então, para entendermos esse conflito, eu preciso saber o que é uma cosmovisão. Uma cosmovisão é uma visão de mundo. É como eu enxergo o mundo. É como a irmã Dete aqui, por exemplo, ela está de óculos. Seus óculos te ajudam a enxergar o mundo que está ao seu redor, certo? Se eu pintar as lentes dos seus óculos de azul, como você vai enxergar o mundo? Azul, né? Então uma cosmovisão é como se fosse a lente dos meus óculos. Para onde eu olho, eu vejo as coisas através dessa lente. Ok? Isso é uma cosmovisão. E no mundo ao nosso redor, existem muitas cosmovisões. Existem muitas visões de mundo. Por exemplo, está muito em debate aí, feminismo. Qual que é a visão de mundo do feminismo? É homem versus mulher. Então, para o feminismo, existe uma batalha entre homem e mulher. E tudo que o feminismo vai tocar ou enxergar, ele vai enxergar dessa forma. É uma guerra entre sexos. É isso. É a cosmovisão feminista. Uma cosmovisão marxista, por exemplo. Qual que é a tensão que eles percebem no ar? Qual que é o grande conflito para eles? Econômico. São os patrões versus os empregados. Então, é um contra o outro. Há uma luta. Esse é o óculos que a cosmovisão marxista usa. Mas atenção, eu não estou dizendo com isso que não exista ocasionalmente uma luta entre um homem e uma mulher, entre o patrão e o empregado. Nem todos os patrões são perfeitos. Nem todos os empregados são perfeitos. Às vezes existe algum embate. Normal. Feminismo, às vezes existe algum homem que sai da linha e comete alguma coisa. Existe. Como existe alguma mulher que também comete algo e está equivocada com aquele procedimento. Existe. Só estou querendo aqui deixar claro para nós as visões de mundo, como a gente enxerga o mundo. Então, existem batalhas. Por exemplo, existem tensões entre brancos e negros. Existem tensões entre gays e héteros. Existem tensões entre índios e não índios. Entre noras e sogras. Existe, né? Mas isso não é uma tensão por excelência. Não é o principal da história. É como se a gente estivesse vendo a ponta do iceberg. Então vocês lembram daquele desenho do iceberg, né? Quando a gente olha e vê um iceberg, a gente só vê o que está acima da água, é só uma pontinha. Se nós mergulharmos, ele vai fazer uma base assim, gigantesca. E ele está a centenas e centenas de metros dentro da água. Então quando a gente vê algo assim, a gente só vê uma pequena parte do problema. Hoje, estou tentando trazer algo aqui para nós entendermos o macro, o problema real que existe para a gente resolver esse grande conflito. Existe uma tensão subjetiva. O que é essa tensão subjetiva, esse conflito subjetivo? É algo dentro de nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala que existe uma luta ali. Ele quer fazer a vontade de Deus, mas dentro dele, ele encontra outra vontade que quer fazer a vontade da carne. Então, dentro de cada ser humano, existe esse conflito. Eu quero fazer o bem, mas de repente eu me pego fazendo o mal. Então, essa é uma tensão subjetiva. Uma tensão religiosa. Toda a Bíblia fala dessa tensão religiosa. Desde o pecado que entrou ali em Gênesis 3, nós já vemos que existe a descendência da serpente e existe a descendência de Deus. Então Caim, que matou seu irmão Abel, deu início à descendência que a Bíblia chama da descendência da serpente. Enquanto que depois Deus concedeu outro filho a Eva, que se chamou Sete, e de Sete deu-se a origem à descendência do povo de Deus. Então ali nós vemos duas descendências. Outro tipo de tensão.
duas cidades. Então, no Antigo Testamento, a gente via que o povo foi escravizado no Egito. Então, eles estavam ali, debaixo do governo de Faraó, mas Deus levanta Moisés para libertar o povo e levá-los para a terra de Canaã, que é chamada como a boa terra. Então, ali, um conflito, duas cidades. Mais lá para frente, a gente vê também, no Apocalipse, a grande Babilônia e a nova Jerusalém que desce do céu. Então, ali nós vemos um conflito político, né? Cidades, governos. Esse conflito sempre existiu. Então, o que a tensão política ela vem fazer? Ela vem falar algo para nós que é sobre governo, governança. Então, existe um tipo de governo que reconhece que Jesus Cristo, assim como Pedro fez, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existe um tipo de governo onde a gente reconhece que Cristo é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, que Ele governa e que a nossa vida anda de acordo com a palavra dEle. Esse é um tipo de governo. E outro tipo de governo é onde eu ignoro Deus para viver no mundo que Ele criou da forma que eu acho melhor, da forma que eu quero e não como Ele quer. Então são dois tipos de viveres. Há um conflito. A vida de Deus contra a vida sem Deus. Provérbios, por exemplo, ele nos dá esses dois estilos de vida. Ele fala que quando vivemos em obediência e retidão diante de Deus e da sua palavra, ele chama de sabedoria. Mas quando nós ignoramos o governo de Deus, ele chama isso de estultícia, tolice, loucura, imprudência. Eu viver uma vida separado de Deus e da sua palavra, uma vida longe do governo de Deus, é loucura. Loucura. Então, estultícia dentro do nosso coração, o que ela representa? Ela representa a falta de temor a Deus, a ausência de arrependimento e apego a desejos carnais. Então, quando o meu coração, ele é um coração que não teme a Deus, que não se arrepende e que só busca desejos carnais, nós estamos vivendo na estultícia, na loucura, na imprudência. Aonde isso vai parar? Lembra que Jesus falou que haviam dois construtores? Um construiu a casa na rocha, alicerçou a casa na rocha. Esse é o construtor prudente. Mas teve aquele outro que construiu na areia. É aquele que não ouve e não pratica as palavras de Deus. Ou melhor, ele até ouve, mas ele não pratica. Ele constrói na areia. Esse é chamado de imprudente. Então, irmãos, o que nós estamos ouvindo aqui hoje? Existem dois tipos de mentalidades. Nós podemos resumir dessa forma. E qual é a mentalidade que deve reger a nossa vida? Que deve governar a nossa vida? Por exemplo, vou pegar os irmãos aqui que gostam de academia, que gostam de boa alimentação. A partir do momento que isso entrou na minha mente e eu consigo entender como aquilo funciona e os benefícios que aquilo me traz, a minha visão de mundo é completamente diferente. Então, quando eu entro num restaurante, eu não vou comer o que eu tenho vontade. Eu vou comer o que eu entendo que é saudável, que vai trazer benefícios para o meu corpo, para a minha saúde. Né? Então, essa é a visão de mundo de um crossfiteiro, por exemplo, né? De um atleta. Então, crescendo nesse entendimento, vamos abrir, eu vou só citar para vocês aqui, tá? 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, ali o apóstolo Paulo está falando para a gente que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria do mundo é a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus, ela é maior que a sabedoria do mundo, tá? E Romanos 12, 1 e 2, que é o versículo clássico, todos conhecem, que nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Por favor. Romanos, capítulo 12. Um e 2. Vamos ler junto? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está implorando para nós, racionalmente, entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, de boa consciência, com obediência, apresentar o nosso corpo. Se vocês voltarem para o início do livro de Romanos, no capítulo 1, como que
começa o livro? Ele fala que os homens ignoraram a Deus e resolveram viver a vida da forma que eles acharam melhor. Qual foi a consequência disso? Os homens passaram a não saber mais como usar os seus corpos, se entregando a todo tipo de devassidão. Homem com homem, mulher com mulher. Eles mudaram a ordem original de Deus. Então, a partir do momento que você vive no mundo sem Deus, você não sabe mais como usar o seu corpo. E você usa ele de qualquer forma. Ele perde a sua função primária. Por exemplo, um martelo. Todo mundo conhece um martelo aqui, né? Por que ele tem aquele formato? É porque ele tem um uso específico. Eu não posso pegar uma faca e usar como um martelo. Não vai funcionar. Porque o martelo é grosso, tem aquela cabecinha redonda ou quadrada para acertar o prego ali, acertar. Ele é feito daquela forma por causa daquela função. Uma faca, ela é fina, estreita, afiada, é para cortar. Ela é feita daquela forma por causa daquela função. Então, quando Deus nos criou, Ele também nos criou de uma forma para exercermos uma determinada função. Quando o homem se afastou de Deus, ele não soube mais como usar o seu corpo. Mas agora, o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 2? Depois que o homem foi alcançado pela misericórdia, pelo amor de Deus que está em Jesus Cristo, o que ele está falando? Fala, agora você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então fala assim, agora que você entendeu, reconheceu, recebeu Jesus, Ele está na sua vida, agora você não vai usar o seu corpo de qualquer maneira. Você vai usar o seu corpo de uma forma santa, que é separado. Você não se contamina com as demais coisas. É uma forma santa. Isso, irmãos, é para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para as nossas mãos, para os nossos pés, tudo. O nosso corpo deve santificar a Deus. Tá? Na sequência, no versículo 2, ele fala para não nos conformarmos com este século, mas transformar-nos pela renovação da vossa mente. O que ele está fazendo aqui? Ele está associando século com mente. E o que é esse século? É a era presente, é o tempo que nós vivemos. E esse tempo presente, existe uma ideia, existe uma corrente girando por aí. Aí ele fala, não conforme a sua mente com essa mente que está aí presente no século. Existe uma fala aí fora. Estão tentando impor algo para nós. Mas ele fala, renove a sua mente, seja transformado e conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no mundo, aí no século presente que nós vivemos, existe uma mente, um pensamento que quer moldar e nos conformar a esse pensamento. Você entende? Não está acontecendo as coisas lá do nada, por acaso. É uma tentativa de nos moldar a esse pensamento. Mas Jesus vem e fala, não, eu sei, né, o que eu tenho planejado para vocês. Eu é que tenho o plano correto para vocês. Então, a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do alto, que está na palavra de Deus, que vem de Deus. O nosso coração, irmãos, ele está sendo disputado. Há uma luta. O inimigo está tentando ganhar o nosso coração e Deus também está ganhando o nosso coração. É uma luta de iguais? Não é. A própria Escritura diz que Jesus já venceu. Tá? Essa vitória já foi decretada. Mas acontece que se nós vacilarmos, a gente se enfraquece e o inimigo acaba ganhando terreno dentro do nosso coração. Por isso a necessidade de vigilância. Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele não disse que nós não seríamos tentados, mas ele falou, vigia e ora para não cair na tentação. Ela existe, tá? E essa é a arma do inimigo. Então nós estamos culturalmente engajados. O que eu estou querendo dizer com isso? Culturalmente engajado é que todos nós aqui fazemos parte de uma escola, num trabalho, na faculdade, nos divertindo, nas eleições, ou até mesmo na igreja. Então nós fazemos parte de uma cultura. O que é cultura? Não é apenas o fato que a gente vê uma peça de teatro, uma pintura, quadros. Cultura está relativo com cultivo. Então tudo aquilo que é cultivado se torna uma cultura. O mundo tem uma cultura. Ele cultiva algo. Mas Deus também tem a sua cultura. Ele está nos cultivando. Nós somos lavoura de Deus, para nos tornarmos edifícios de Deus. Amém?
Então, nós estamos engajados. E todas essas coisas chegam até nós através de discursos. Por exemplo, não pense que você está assistindo um filme e não está acontecendo nada. Está acontecendo. Não pense que você está ouvindo uma música e não está acontecendo nada. Não pense que você está seguindo o político A ou B e não está acontecendo nada. Estão pregando para nós. Um filme prega para você. Uma música prega para você. E se nós não tivermos uma cosmovisão, uma visão de mundo estabelecida na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus, essas visões de mundo vão entrar e moldar o nosso comportamento. Entende? Que a gente não está aqui à toa, não podemos estar por aí com a guarda baixa, precisamos estar atentos, vigilantes. Nada é por acaso. Então, como nós nos lidamos com isso? Efésios 6, 12, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, irmão, a luta não é com o sexo oposto. A luta não é com o branco, com o negro, com o índio. A nossa luta não é contra as pessoas. Deus ama as pessoas e Ele fala para nós amarmos as pessoas. A nossa luta é contra um inimigo muito maior, que está conformando essas pessoas segundo a sua ideia. Então a nossa luta maior não é contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu vizinho, contra o seu irmão. Gente, essa não é a luta. Só que se a gente não vigiar, a gente cai nesse tipo de engano e acaba atacando a pessoa que está do nosso lado. Não é essa. Não é esse o foco. Nós precisamos estar vigilantes para saber que a luta é muito maior do que isso. Tá? Estão pregando para nós. E como que Pedro nos orienta a fazer isso? No versículo que nós lemos. 1 Pedro 3,15. Ele fala: santifique a Cristo no vosso coração como Senhor. Então o primeiro passo para eu vencer esses ataques do inimigo e não matar a pessoa que está do meu lado, que Deus na verdade está esperando que eu saiba me portar para que Ele venha se tornar meu irmão e filho de Deus, eu preciso santificar Cristo no meu coração, como Senhor, como Rei. Ele habita no meu coração, Ele governa a minha vida. Esse é o ponto básico. E na sequência, ele fala o quê? Volta lá para 1 Pedro. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, isso mesmo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, como que eu me preparo? Quem está à nossa volta, ao nosso redor, está nos observando, está nos analisando. Nós estávamos no evento lá do aniversário do Cássio, aí vocês falaram para mim, né? O fulano fez teologia, agora é ateu. O ciclano aqui também não serve mais nada. Esse aqui não crê em Deus. Por quê? Depois eu perguntei algumas coisas para eles. E eles me falaram de relatos de pessoas que se diziam crentes, evangélicas, mas não estavam preparadas para dar o motivo da razão, da esperança que havia neles. Se comportaram de uma forma incoerente com o evangelho. Entendeu? Às vezes, eu até vi, um deles falou, né, que viu o testemunho de um padre, que não foi um testemunho legal, que ofendeu alguém e tal. Por quê? Porque você espera que alguém que pregue a palavra viva de acordo com aquilo que ela prega. Se eu não vivo o que eu falo, a minha vida é incoerente, é vazia. E quem vai olhar para mim não vai ver nada de legal, de interessante, de nada. Mas para ser desse jeito, eu não preciso ser crente. Para ser desse jeito, eu não preciso ser cristão. Então nós precisamos nos preparar para saber esse motivo. Um funeral, uma perda, é horrível para qualquer um, inclusive para um cristão. Mas quando diante de um quadro desse, a gente dá um testemunho de esperança, de firmeza, de convicção na fé que nós temos, irmãos, quem está ao nosso redor vai ficar surpreso com isso. Vai falar, mas da onde essa pessoa tira essa força, essa esperança? É aí que a gente expressa o motivo da razão da esperança que há em nós. É vivendo uma vida coerente com o Evangelho. Santifico a Cristo no meu coração como Senhor e me preparo para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. No 16 e no 17 ele fala: fazendo-o todavia com mansidão e temor e boa consciência. Então como que eu anuncio o Evangelho? Não é com imposição, não é com força, não é com medo, é com mansidão, com temor e boa consciência. No livro do Santo Agostinho, chamado Confissões, ele levou muitos anos para se converter.
Mas a sua mãe era cristã, temente a Deus, orava por eles. E no seu livro ele fala, depois do falecimento dela, ele dá um testemunho da vida dela. Ele já era convertido no momento da morte da mãe, e ele fala que muitas vezes ele viu a mãe, mesmo sendo maltratada pelo pai, ou sendo discriminada, ela se manteve firme, numa postura de uma verdadeira mulher de Deus, cuidando dele, orando por ele, buscando a comunhão com os irmãos da igreja naquela época, e aquilo teve um impacto muito forte na vida dele. E ele deu testemunho disso. Então, como que a gente mostra um bom procedimento? É tendo um bom exemplo. Não sofrendo por coisas ruins. Às vezes nós vamos sofrer, como diz aqui. Mas melhor sofrermos pelo Evangelho, por coisas boas, do que sofrermos pelo mal. O sofrimento, ele é inerente. Todos vamos sofrer. Mas a razão pela qual sofremos é superior. Esse é o nosso entendimento. Então, para finalizar, o verso 18, ele fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Então a gente faz o quê? Mortifica a nossa carne. Aonde a minha carne tem que ir? Para a cruz. Eu prego a minha carne. Os meus desejos carnais, meu ego, minha vaidade, meu orgulho, minha arrogância. Faz morrer. Deus olha lá de cima e ele vê dois tipos de pessoas: Adão e Cristo. Aonde nós estamos? Que estejamos em Cristo. Amém? Amém. Seremos mortificando a nossa carne, nós estaremos com o nosso espírito vivificado. É um espírito vivo, que resplandece aonde quer que ele chegue. Amém? Para finalizar, de verdade agora, uma historinha. Correu essa semana aí nas redes sociais, acho que essa foi nessa semana, para mim chegou essa semana. Um caso de um jovem que cresceu numa fazenda por muitos anos, teve a sua infância ali com a família, mas em determinado momento a família entrou numa crise, precisou vender a terra, mas uma das pessoas da família acabou se desfazendo dessa terra com uma pessoa estranha. A fazenda que estava há décadas na família saiu da posse deles e foi para pessoas estranhas. E esse menino tinha lembranças muito boas daquela fazenda. E ele sempre teve na cabeça dele que um dia ele ia recuperar essa fazenda. Até que um dia chegou a notícia de que a fazenda iria para um leilão, onde qualquer um poderia adquiri-la. Então ele chamou seu pai, conversaram, falou: pai, eu vou batalhar bastante para conseguir recursos, para levantar uma forma da gente recuperar o que é nosso. E eles fizeram isso, até que chegou o dia do leilão. Nesse leilão, isso é uma história real, tá? Havia 200 fazendeiros. Isso foi em Nebraska, nos Estados Unidos, em 2011. Havia 200 fazendeiros nesse leilão. Só que todos ali se conheciam e sabiam da história dessa família. E entre eles decidiram executar um plano para que essa fazenda fosse devolvida para sua família. Quando o leiloeiro soltou o preço ali, houve um silêncio. Ninguém ofereceu nada, ninguém deu nenhuma oferta. Somente o filho e o pai levantaram a mão e deram uma oferta. Os demais fazendeiros se calaram. O juiz ali do leilão esperou um tempo, perguntou de novo, e ninguém falou nada. O silêncio era ensurdecedor. Até que o juiz do leilão não teve outra forma a não ser entregar a fazenda para o pai e para o filho, que arremataram pelo primeiro lance. E essas terras, que já eram dessa família, foram compradas de volta e voltaram para completar a herança da família. Eu fiquei impactado com essa história, porque essa é uma boa história. E uma boa história tem começo, meio e fim. Isso a gente já aprendeu lá no começo da escola, né, Vitória? E essa história, na verdade, ela aponta para uma história maior. Nós vivíamos no jardim de Deus, mas o inimigo nos roubou. E ficamos longe do Pai por muito tempo. Mas o Filho batalhou para que nós fôssemos comprados de volta. Amém. E restituído à nossa casa original. Amém. Jesus Cristo Amém. Foi a ovelha que foi levada para o matadouro, uma ovelha muda. Ele se calou, não disse uma palavra, morreu e pagou o preço para nos resgatar de volta para o Pai. Amém. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém. Então que a gente entenda, irmãos, essas duas narrativas,
Há uma história aí fora. Estão contando uma história. Estão pregando para você. Há um grande conflito acontecendo. E que nós possamos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Amém. E nós vamos entender a realidade das coisas. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Que vocês possam ter uma semana abençoada aí, cheia da presença de Deus e sabendo quem são, porque agora nós vimos o Cristo. Amém? Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento, Senhor, que vem restaurar a nossa mente. Nos conforma, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança. Que nós possamos ter uma semana, Senhor, cheia da tua presença, que nós possamos te expressar, Senhor, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na vida social, aonde estivermos, Senhor, que possamos santificar a Ti como Senhor do nosso coração. Amém. Abençoa cada um aqui, que possamos estar sempre cheios da Tua presença e ter um espírito vivificado. Amém. Em nome do Teu Filho Jesus, que Amém. nos resgatou de volta para o Pai. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.